Dia, Vitor. Zacarias, bom dia. Me fale aí desta ameaça do presidente Bolsonaro. Ele disse isso mesmo, que eu posso perder a eleição, mas o dia seguinte vai ser desesperador para o país. Bom dia, Zé Eduardo. Bom dia, Camille, equipe do estúdio Ouvintes da Metrópole. Pedir licença, Zé Eduardo, para mandar um beijão para o meu pai que está me ouvindo. Ele ouve toda sexta-feira, ouve a nossa conversa aqui, acompanha seu programa sempre. Então, um beijão para meu pai. Domingo, Dia dos Pais. Eu também sou pai. E já deixo um beijo para os meus filhos aqui também. E bom, Zé Eduardo, depois de falar de uma coisa feliz, falar dessa coisa triste, né? Que é semana após semana ameaça constante à democracia, ameaça de golpe. Né? O Bolsonaro trabalha com método, né, Zé? Ele trabalha com a ideia de vitimização. Né? A vitimização acompanha ele desde o tempo que ele foi deputado, porque ele era um deputado absolutamente desimportante, ninguém procurava ele para nada, nem para praticar corrupção. Aliás, se você lembra, o Joaquim Barbosa, aquele ex-presidente do STF, né, uma figura muito célebre no Brasil, o Bolsonaro costumava citar Joaquim Barbosa, que teria dito, o Joaquim Barbosa, que Bolsonaro não tinha se envolvido com corrupção. E o Joaquim Barbosa veio a público, a certa altura, dizer que não disse nesses termos, disse que Bolsonaro não aparecia porque talvez não fosse importante. E, efetivamente é isso que ele realmente não era. Então ele nunca foi procurado no Congresso, né? E quando virou presidente, né, ele ganhou os holofotes, né? Como não podia deixar de ser diferente, ele preside o país, ele tem responsabilidade nesse país, ainda mais nesse contexto de pandemia gravíssimo que a gente atravessa, com 560 mil mortes. E Bolsonaro diz que a vida dele é uma desgraça depois que ele virou presidente do Brasil. Olha, é melhor que não tivesse sido, era melhor que não se candidatasse, que não buscasse ser presidente e que não pleiteie a reeleição, porque, claro, se ele for reeleito, se ele vier a ser candidato e for reeleito, vai continuar nos holofotes e a vida dele não vai ser fácil, a não ser que ele faça o que ele está dizendo que vai fazer aí, que é dar um golpe, é constituir uma tirania, estabelecer uma ditadura na base do sangue, na base da perseguição a opositores, do exílio, da prisão, da tortura, porque foi isso que houve no Brasil na época da ditadura militar, é isso que Bolsonaro defende e é com isso que ele ameaça o Brasil agora. Então ele diz isso porque ele trabalha com a lógica e os seus seguidores raciocinam desse modo de que ele é vítima do sistema, né? De que todo o fracasso que ele teve na política, né? Porque apesar de ser eleito várias vezes, né? 7 vezes foi eleito, né? Todo o fracasso dele, toda a desimportância dele é fruto de um sistema que não reconhece o seu brilhantismo, que não reconhece a sua competência, e essa é uma característica dos seguidores de Bolsonaro, que acha que todo o fracasso que amealharam na vida é fruto de um sistema que envolve o STF, o Congresso, a imprensa, a universidade, a ciência, e eles querem resolver isso de que forma, Zé Eduardo? Com golpe. Né? Então, Bolsonaro trabalha dessa forma com o método, né, que é um método de dizer que é vítima desse sistema e faz com que os seus seguidores também acreditem nisso. E esse método coloca a possibilidade de um golpe, né, efetivamente cria uma circunstância de uma crise com o STF. Você viu que Luiz Fux ontem, que vinha tentando fazer uma coisa que não é atribuição de Luiz Fux, né? O STF não tem que fazer pacificação política alguma, o STF tem que acompanhar acompanhar se as normas da Constituição estão sendo cumpridas, né? Sempre que é requisitado, mas o Luiz Fux queria fazer um meio de campo ali, né? Negociar com o Bolsonaro, pacificar os ânimos, mas ontem mesmo ele disse que não é possível, porque mesmo com tudo que tem sendo feito, mesmo com a conversa que foi feita antes de Bolsonaro baixar o hospital mais uma vez, né? O Luiz Fux esteve com o Bolsonaro, né? Que se parecia assim, não, Bolsonaro vai aceitar, vai entrar dentro do esquema, né? Mesmo que seja do Centrão, né? Vai respeitar as normas políticas. Bolsonaro permaneceu atacando, ataca nominalmente os ministros, estão no foco de Bolsonaro, Luiz Roberto Barroso e o Alexandre de Moraes, né? Não atacou ainda o Luiz Fux, mas certamente vai atacar. Porque isso é típico da vitimização do Bolsonaro, cria uma situação de crise, uma situação que pode culminar no ano que vem, Zé Eduardo, numa crise com conflito na rua, uma crise que pode trazer sangue ao país, tudo que a gente não deseja, tudo que a gente não quer,
é fruto dessa forma de se conduzir na política, que é traço da vitimização e da mania, né, da mitomania de Bolsonaro de repetir reiteradas vezes mentira. Ele fez isso com a cloroquina, insistiu na cloroquina até não dar mais, e agora insiste com a ideia de que as urnas eletrônicas são passíveis de fraude e que elas não são auditáveis. O que eu já disse na semana passada e repito aqui, é uma mentira. As urnas eletrônicas deram segurança ao processo eleitoral brasileiro e elas são, sim, auditáveis e são acompanhadas publicamente pela população, assim que os sistemas de auditoria são trazidos a público e garantem uma eleição plena de responsabilidade e de consequência em função da decisão do eleitorado. Uma coisa que eu quero te perguntar, onde isso vai acabar? Gostei muito do posicionamento do Fux ontem. Gostei demais. Nós temos o áudio aí, Camille, se der para a gente buscar aí, Puridade e Camille, esse vídeo do Fux, quando ele diz que está cancelado o encontro, não vamos nos curvar a esse tipo de ameaça, e jogou por terra o que ele esperava de Bolsonaro. E não dá para confiar, né? O presidente fala uma coisa hoje e amanhã já diz completamente diferente. Eu tenho a sensação, meu querido Zacarias, é que cada pesquisa que sai, aumenta a rejeição e sobe o ex-presidente Lula, ou aparece uma terceira via, ele deve acordar desesperado. Eu não sei como esse cara não vai desenvolver uma doença, porque é muita pressão, o sistema nervoso dele é abalado 24 horas, Zacarias. A gente não sabe que outra doença vai ser desenvolvida ali, né? Porque você lembra que ele, quando baixou o hospital, estava não sei quantos dias soluçando. Isso é fruto da somatização de um estado psicológico que não é normal. A pressão, efetivamente, é muito grande. E você pergunta onde é que isso vai parar? Vai parar no lugar em que as instituições derem um basta, né? Se isso não acontecer, eu acho que você tem razão, eu também gostei muito da fala de Luiz Fux ontem, dizendo que não é possível se reunir com quem trama contra o STF, com quem ataca o STF, com quem conspira contra o Brasil, as instituições e a estabilidade, que é o Bolsonaro. Então, a fala de Fux foi muito razoável dentro desse quadro de crise que nós estamos vivendo, e as instituições que foram muito tímidas com o Bolsonaro. Você veja, Zé Eduardo, nós temos a Procuradoria-Geral da República, a PGR, o senhor Augusto Aras, que está imobilizado, né? Não é possível que o Bolsonaro cometa esses desmandos à torta e à direito, né? Que todos os dias ele atente contra a Constituição, e a PGR veja isso como uma coisa normal. Então, o inquérito que está aberto no STF, que é um inquérito de ofício, ou seja, um inquérito que não foi demandado pela PGR, foi o próprio STF que abriu esse inquérito, né? Esse inquérito passa a incluir agora Bolsonaro, e Bolsonaro está apavorado, porque é óbvio que ele sabe dos crimes que ele cometeu. Né? É óbvio que os filhos dele sabem dos crimes que ele cometeu. Né? É óbvio que todas as pessoas que estão envolvidas e que agora estamos descobrindo às claras, né, o significado desse descalabro que é a condução da pandemia, com 560 mil mortes, é óbvio que essas pessoas que são responsáveis pela corrupção, pelo negacionismo, pela não compra de vacina e por parte dos 560 mil mortes, têm medo de que venham a pagar pelos crimes que cometeram. E é óbvio que os brasileiros de bom senso, de boa consciência e racionais esperam que isso não passe em brancas nuvens, que essas coisas sejam cumpridas e as pessoas responsáveis vão para a cadeia. Então, as instituições começaram a se mexer, né? Repito, elas foram muito tímidas até aqui, mas felizmente o STF tem dado uma boa demonstração de que no Brasil se deve respeitar a Constituição, e quem sai da Constituição, seja quem for, inclusive o presidente da República, deve responder pelos seus atos. Zé Eduardo, nós não sabemos onde esse inquérito vai parar, tem muita coisa a acontecer ainda. Né? Há dois inquéritos aí, há o inquérito no STF que está investigando o Bolsonaro pelos crimes, né, de fake news, pelos ataques que ele faz ao STF e aos outros poderes, e há um inquérito no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que está relacionado às fake news todas, que vêm desde a eleição, que podem, inclusive, redundar na cassação da chapa de Bolsonaro-Mourão. Não sabemos onde vai dar.
Mas, de fato, o STF se movendo e o TSE se movendo já dão para nós uma sensação de que a Constituição está sendo resguardada por quem de direito, né? E, no caso, a Justiça, os juízes, a Suprema Corte do Brasil, e que nem mesmo o Bolsonaro pode fazer o que quer. Né? E se ele quiser meter os pés pelas mãos e tentar um golpe, né? Ele efetivamente pode tentar um golpe, não sabemos se esse golpe se consolida e se pode ser vitorioso, mas pode trazer um tremendo desgaste ao país, inclusive com mortes, né? Que ele vai fazer isso ao arrepio da Constituição, ao arrepio daqueles que resguardam a Constituição, que hoje confrontam Bolsonaro nas suas mentiras, nos seus ataques, na sua ameaça à democracia. Valeu, meu querido Zacarias. Fica então aí a nossa expectativa de um mundo melhor. Tchau, tchau. Feliz Dia dos Pais, querido. Obrigado. Bom dia, Zé Eduardo.